Olá, olá. Olá. Deve ser a Adri, né? Dani Félix, boa noite. Raquel, boa noite, meninas. É Dayana ou é Diana? Boa noite, Sara. Estamos aqui hoje para essa live do lançamento do livro 3, Linguagem Clássica 3, né? Já estão com suas amostras aí em mãos. Boa noite. Entrei na hora, né? Gente, eu vou começar, tá? Não ficou com aquela enrolação, não, vamos esperar, quem chegou, chegou, quem não chegou, depois chega, tá? Então aqui é o seguinte, minha gente, eu vou falar, né, vou explicar. Quem já conhece a minha metodologia, já fez o livro 1, já fez o livro 2, vou repetir, tá? Breve, vou incrementar algumas coisas aqui que eu acho que é importante a gente avisar, e aí eu vou entrar na matéria em si, tá bom? Então vamos lá. Quem tá com a sua amostra na mão, quem não tem amostra, depois esse vídeo vai ficar lá no site, bonitinho, no YouTube também, é cristianelias.com, tá? Mas a amostra tá disponível lá, porque um monte de gente chegou hoje, né? Então, baixa a amostra depois e assiste a aula, tá? Então, quem é Cristiane? Cristiane é mãe educadora, quase 6 anos, e eu senti uma dificuldade na linguagem da língua portuguesa. Eu li as gramáticas e parecia que eu estava vendo um nevoeiro, então eu decidi estudar e aplicar aquelas coisas aradas toda que eu aprendi de educação clássica. Eu faço um curso nos Estados Unidos, aplicar nos meus materiais. Então, com meus materiais, meus livros têm os princípios pedagógicos clássicos lá, tá? E aqui estou eu. Então a gente está no terceiro livro. O primeiro livro trata da morfologia, que é o quê? A substância, o que é cada coisa, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. E a partir do 2, nós começamos uma trajetória, que teremos mais aí até o livro 7, né? Então seria do 2 até o livro 7, são 6 livros só para falar sobre sintaxe. Como isso? Com análise e, a partir do livro 4, análise de diagramação, tá certo? Diagramação foi uma metodologia usada, as pessoas usavam para o latim, usam até hoje, e os americanos pegaram aquilo e bolaram uma metodologia lá pelos anos 1800 quebrados com diagramação, tá? Então eles fazem isso com maestria há muitos anos, eles inventaram isso, hoje é domínio público, mas dentro do que é o português existem algumas particularidades e nós vamos falar hoje do pronome oblíquo, que tem uma particularidade, tudo bem? Então vamos lá, vocês estão com a amostra aí, então a primeira coisa, essa é a capinha, tá? Aqui bonitinho, vamos lá para o sumário. Então a gente tem aqui as opções de cronograma, vocês vão ter lá as opções de cronograma, o que fazer na semana, tá? Como conduzir essa aula. No 2 eu explico bem detalhado, mas aqui, você olhando o cronograma, você vai saber porque as estruturas do livro são sempre as mesmas. A gente tem uma aula de introdução, explicando a teoria, depois uma introdução à teoria com exercícios, e depois sessão A, B, C, depois revisão e análise textual, tá? Se vocês tiverem perguntas, tá vendo que tem um iconezinho com uma pergunta? Escrevam aí, porque senão depois a gente perde, tá? Então vamos lá. Então, opções de cronograma, vocês vão ter isso aí. E aí a gente tem aqui o sumário. Então, capítulo 1, pronomes oblíquos, que a gente vai falar hoje. Capítulo 2, revisão de pronomes. Capítulo 3, frases preposicionais adverbiais. Capítulo 4, introdução ou as frases preposicionais, que na verdade isso aqui é a amostra antiga, frases preposicionais introdutórias, tá? Tá errado aqui. Capítulo 5, sujeitos compostos. Capítulo 6,
verbos compostos e capítulo 7, objetos diretos compostos, tá? Tem o catecismo, biografias. Tá, então primeira coisa que eu quero conversar com vocês, tá certo? Eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu vendo material, então tem lá dentro da plataforma o livro do professor e o livro do aluno. Então a gente vai terminar essa live, o link já tá à venda lá. É R$180 esses 2 livros, mais essa aula que vai ficar no YouTube, vai ficar no site, mais uma aula exclusiva sobre frases preposicionais que está dentro da plataforma. Você vai só conseguir assistir lá, tá? Só quem comprou o material que vai ter acesso a essa aula. Tudo bem? É isso, eu vendo os livros, certo? Eu não dou assessoria, eu não respondo pergunta, eu não faço isso, eu não dou consultoria. Ah, mas então você tem um material, se você quer se aprofundar, se você tem que fazer o seu caminho, você vai procurar numa gramática, tá? Eu fiz o livro da forma mais clara possível para tirar todas as dúvidas, certo? Mas se você tem alguma dúvida, infelizmente nisso eu não posso te ajudar, uma dúvida exclusiva lá, tá? Porque você tem o material do aluno e você tem o material do professor com as respostas, tá certo? Eu não vendo. Se você tem alguma dúvida exclusiva de uma particularidade, eu não vou responder. Não está dentro desse nosso contrato aqui. Eu estou vendendo um produto, que são os livros. Eu não vendo consultoria, ok? Então, eu também... Adeus! O grupo você vai ter acesso também, tá? Lá dentro da plataforma. Se você comprou o livro 1 e o livro 2 você não tá no grupo, me manda um DM que eu te mando lá pelo direct, eu te mando o link, tá bom? E assim, eu já tenho o resultado daquilo que eu faço com vocês. Com quem? Com minhas filhas, minhas cobaias. Então, se você tem interesse em saber o resultado que você pode ter com seu filho, no meu feed eu vou colocar depois nos stories 2 reels onde eu mostro o resultado da Isabela e da Rafaela em 2 provas, né? Provas que elas fizeram no Instituto da Califórnia em cima de linguagem, tá? Lá vocês vão ver o resultado, tá certo? Que é o que, como eu ensinei as minhas filhas, estou ensinando vocês e os seus filhos, tá certo? Tá aí, tudo bem? Se sim, vamos embora. Como que eu coordeno essa aula, tá? A gente tá aqui, aula 1, é o primeiro dia, segunda-feira. Então, a primeira coisa que você vai fazer todo dia, catecismo. Você vai imprimir, como que eu faço? Eu imprimo o catecismo para elas. E antes da aula, elas fazem a leitura. Elas podem fazer a leitura pulando, dançando, ritmo, negócio do copo, virando copo, batucando na mesa, só lendo. É importante ter esse movimento, mas faça todo dia. 3 minutinhos, isso vai ajudar demais, porque eles vão decorar aqueles termos gramaticais, às vezes eles nem estudaram ainda. Quando chegar na hora daquela lição, é isso, a mãe já decorou, tá? Então é um jeito tranquilo de decorar os termos da língua portuguesa, né? Sem sofrimento, tá? Então, primeira coisa, catecismo. Não é catecismo católico, nem catecismo protestante, catecismo de língua portuguesa, tá bom? Catecismo é um jeito de estudar. Então você faz as regrinhas lá, eu já condensei as regrinhas para vocês, estão no fim do livro, você imprime separado para cada criança, né? E aí eles vão fazer essa leitura, faz alternando, faz cantando, faz dançando. Isso aí tá na mão de vocês, tá bom? Então vamos começar? Eu vou começar e aí eu leio com elas. Sempre eu leio a teoria, tá bom? Então eu vou ler com vocês. Tá caindo, né? Mas a gente vai tocando o barco, tá, gente? Depois vai ficar salvo e aí eu vou pôr lá no YouTube e no site, tá? Então você já fez alguma adaptação de receita na cozinha? Eu sempre dou uma analogia para as crianças, tá? Um tempo atrás eu usei uma farinha de arroz para substituir a farinha de trigo. Fiz essa substituição por conta da minha saúde e percebi que a mudança não alterou o sabor da receita. O mesmo acontece com os pronomes em uma sentença. Eles agem como substitutos, assim como a farinha de arroz. Ele
Tá pausando? Gente, eu não sei. Eu vou continuar aqui. Aqui pra mim tá normal. Se ficar ruim, depois eu faço um áudio lá pro grupo de vocês, tá? Eles são usados para substituir os substantivos. Os pronomes seguem as mesmas regras e se comportam como substantivos, como se os substantivos se comportam como substantivos se forem os sujeitos ou os objetos diretos de uma sentença. Como a farinha de arroz no bolo, os pronomes fazem o mesmo trabalho na sentença que os substantivos que eles substituem. Então eu usei uma analogia aqui, que eu fiz uma substituição. Obrigada, Alexandre, que bom, que tá bom, né? Alexandro. Que a farinha de arroz substituiu a farinha normal e o pronome tem o mesmo papel, ele substitui o substantivo. No livro 1 a gente fala de antecedentes, não sei se vocês lembram. No livro 2, desculpa. E no livro 2 a gente aprende o quê? Que a gente usa os pronomes para não deixar a nossa sentença cansativa, né? A Rafaela foi ao parque, ela tomou um sorvete. Então eu uso ela para não ficar Rafaela foi ao parque, Rafaela tomou sorvete, tá? E aqui então a gente vai falar dos oblíquos. Ele vai substituir um substantivo. Então, existem muitos tipos de pronomes. Nós estudamos os pessoais no Linguagem Clássica 2. Agora estudaremos os pronomes oblíquos. Lembrando que isso aqui já foi ensinado lá no livro 1. Mas aqui a gente vai ver uma particularidade do pronome oblíquo, tá? Então vamos lá. Pronome oblíquo é um pronome pessoal que é usado como objeto. Mas nem todos os pronomes oblíquos podem ser usados como objetos diretos. Tá? Então veja abaixo a tabela dos pronomes oblíquos. Então a gente tem aqui tabela, primeira, segunda pessoa, terceira pessoa, singular, plural. Então me, te, o, a, lhe, e no plural, nós, nos, vos, os, as, lhes. Ok. Dessa tabela, aqui que está o lugar. Dessa tabela, somente os pronomes o, a, os, as, podem ser objeto direto. Os demais a gente vai ver lá na frente, se eu não me engano, no livro 5, tá? Então, por exemplo, aqui, eu chamei-o ontem. Se a gente for pegar esse pronome oblíquo o, eu consigo substituir esse pronome oblíquo o por um substantivo. Eu chamei Eduardo ontem. Até que eu coloquei, né? Eu já vou dando a resposta sem ler. Então, nós podemos substituir o pronome oblíquo o por um substantivo. Eu chamei o Eduardo ontem. Tem aqui preposição? Não. Esse é um verbo que ele pede um complemento direto, um objeto direto. E aqui o ele está funcionando como objeto direto, tá? Por isso, podemos dizer de maneira prática que todo objeto direto pode ser substituído por um pronome oblíquo. Não é todo, né? O, a, os, as, no, na, nos, nas, lo, lá, los, las, porque tem essas variações dependendo do verbo. Então, por exemplo, aqui, ó, veja, o rapaz perdeu a caneta na escola. Eu posso aqui substituir o caneta por um pronome oblíquo? Posso. Sim, o rapaz perdeu quem? A caneta na escola. As costureiras consertaram minhas roupas. Eu posso substituir minhas roupas aqui por um pronome oblíquo? Posso. Sim, as costureiras consertaram-nas. Tá vendo? Não tá as, aqui tá nas, porque é uma variação, tá? Quando os pronomes oblíquos estiverem ligados a verbos terminados em R, S, Z, viram los, las. Se estiverem ligados aos verbos terminados em ditongo nasal, em, on, então a gente vê lá em cima, ó, consertaram, terminou em ditongo nasal, então ele vira nas ou nos. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Então, exemplo, vou resolvê-la. Eu não falo eu vou resolver-a, resolvê-la. Apagaram-nos. Você compõe-nas. Tudo bem?
Os demais pronomes oblíquos, o meu, teu, seu, lhe, tem outra função e a gente vai estudar em livros futuros. Tudo bem? Tá? Então assim, a gente deu uma pincelada em pronome oblíquo, mas essa lição vai focar no o, a, os, as e suas variações, porque eu quero estudar pronome oblíquo como objeto direto. Tudo bem? Tudo bem? Então, é muito importante memorizar os pronomes oblíquos e ser capaz de distingui-los dos pronomes pessoais. Fazendo isso, podemos evitar muitos erros gramaticais que ocorrem quando usamos um pronome oblíquo no lugar de um pronome pessoal e vice-versa. Portanto, agora vamos praticar os tipos de pronome. Então, aqui é aquela revisão que toda sessão a gente tem. Quem usou dois está sabendo disso. Toda lição a criança tem que fazer uma revisão desses termos que estão no catecismo. Então aqui a criança tem que falar o que é um pronome. Vai falar aqui, ó. Pronome faz parte do discurso, é usado no lugar dos substantivos. Pronome pessoal são no caso nominativo, eu, tu, ele, nós, nós, eles. Antecedente, que a gente viu no livro 1. Tá aqui no livro 2 de novo, gente. São as sinapses. Lembra do professor Pierluigi? Pois é. Pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos são no caso objetivo direto. O, a, os, as, no, na, nos, nas, lo, las, os, las. Tá? Beleza. E aí, que é o grande pulo do gato desse material, que é a análise. Então, essa análise tem no livro do professor e tem no livro do aluno, tá? Só essa. Então, aqui vocês já tem que ir decorando esse, porque esse material, ele ensina o raciocínio. Então, a criança olha, é lá na frente, vocês viram aí nos stories hoje que eu coloquei 2 sentenças do hino nacional, e eu fiz com as meninas, vou fazer com as meninas, né? A gente tá terminando. Como elas têm esse raciocínio, então elas já sabem a sequência lógica que elas têm que seguir para fazer análise, tá? Então isso aqui eu acredito que seja o diferencial, tá bom? Então vamos fazer a análise? Então vocês vão fazer com eles em voz alta, tá? Lá na página 10. Agora é hora de incluir os pronomes oblíquos em nossas análises. Assim como os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos são fáceis de serem analisados porque eles se comportam como substantivos. Você não se esqueceu como se analisa sentenças, não é mesmo? Com a orientação de sua professora, use os passos abaixo para analisar a sentença. Fale em voz alta as palavras em cinza, enquanto sua professora fala as palavras em preto. Então, eles falarão em cinza e você em preto, tá? Então, a sentença é: ele regava o vaso, tá? O aqui está substituindo o substantivo vaso, por exemplo. Então, primeiro, leia a sentença em voz alta. A professora falou. Agora a criança. Ele regava. Agora a criança. Essa é uma sentença e é declarativa. Aluno. Essa sentença é sobre ele. Portanto, ele é o sujeito, porque é sobre quem é a sentença. O professor. Já que ele é o sujeito, grife-o e coloque a letra S sobre ele. Gente, tem que seguir esse roteiro, tá? Como aqui a gente não tem, vocês vão ver lá na lição 3, vai ter frase preposicional, é só sujeito e predicado aqui. Quem que a gente analisa primeiro? O sujeito. Então aqui o sujeito, letra maiúscula em cima, tem que grifar, não é de qualquer jeito, tá? Se tá falando letra maiúscula em cima, é letra maiúscula em cima. Que lá na frente vai ter uma variação disso, tá? D, a criança. Essa sentença falou que ele regava, portanto, regava é predicado, porque é o que a sentença fala sobre ele. Professor, já que regava fala algo sobre ele, grife-o duplamente, escreva a letra P sobre regava. Então veja, olha lá, o verbo tá grifado duplamente, e em cima a gente já colocou a letra P, que é o predicado. Tá? No cinza agora, ainda no D, é um predicado verbal, porque mostra ação. Não há verbo de ligação, porque predicado verbal não precisa
de verbo de ligação. Já que regava, mostra ação, coloque a letra V ao lado da letra P acima do predicado. Tudo maiúsculo. Tudo bem? Daí a gente já sabe, a gente já faz isso lá no Linguagem Clássica 2. Agora a gente vai ver o O, tá? O pronome oblíquo aqui. O nos diz o que ele regava. O aluno falou, agora professor. Portanto, o nos diz o que ele regava. Coloque um círculo ao redor de o. O F agora. O aluno fala, portanto, o é um elemento objetivo, porque ele completa o sentido do verbo de ação. O é um objeto direto, porque nos diz o que ele regava. Escreva OD, de objeto direto, abaixo do objeto direto. Ok, gente, é isso, tá? Então, a gente sabe analisar o sujeito, a gente sabe analisar o predicado e a gente agora aprendeu a analisar o pronome oblíquo, que é objeto direto. No nosso caso, é o, a, os, as e suas variações aí. Então, se vocês olharem aqui na página 12, o exercício 1 fala, eu convido-o hoje. Esse o é o meu objeto direto, então eu vou lá fazer análise se o meu sujeito é o eu, grife embaixo, S em cima maiúsculo, convido é o meu predicado verbal, que é um verbo de ação, põe um PV em cima do convido, o é meu objeto direto, circulo, escrevo OD embaixo, e aqui eu tenho um advérbio hoje, ligo o advérbio ao verbo que ele modifica, no caso, convido. Tudo bem? Então é isso, gente. Basicamente é isso, tá? Tem bastante exercício aqui para vocês. Eles vão acabar decorando todos esses pronomes oblíquos, mas saiba que o foco para esse livro são os pronomes oblíquos que funcionam como objeto direto, tá? Os exercícios todos serão sobre o, a, os, as e suas variações, tá? É isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Consegui responder? Não, sim, talvez eu tenha alguma pergunta aqui. Não, não tem. Vai ser rápido assim? Eu acho que ia ser rápido mesmo. Tá? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Quem que tá usando o 2? Quem já usou o 2? Manda mensagem pra mim. Já tá usando? Já usou? Já terminou? Eu tive algumas pessoas que me mandaram mensagem já dizendo que tinham terminado o 2. Que estavam esperando o 3. Não, ninguém. Ninguém tem pergunta, gente? Deixa eu ver. Ah, tá. Valor promocional é provavelmente até quarta de manhã. Bem de manhãzinho, tá? A hora que eu levanto cedo, mas lá para umas 8, 9 horas eu vou tirar o link e coloco normal, tá? É, Rosinha querida. Então, valor promocional até quarta-feira. Ah, Rosinha, que é isso? É meu prazer, sabia? Porque Olha lá, a Rosa vai começar o 2. Muito bem. Mas vocês vão ver que é isso, gente. Agora, é um material que respeita as particularidades da língua portuguesa. Entendeu? Rosinha tem mais um começou, que a Rosinha tava fazendo, né? Sara dando show, né? Mas você percebe assim, as crianças que usam são crianças... Eu tenho que falar a verdade, gente. Eu tenho que falar a verdade. Eu não posso fazer de conta, né? O meu material ele é diferente. Por aqui estamos começando o 2. A Elizabeth tá... O que está achando, Elizabeth? Tá gostando? Eu recebi só feedback bom, gente. Ele tem espaço, né? Para escrever, para fazer análise. A criança tem bastante espaço para trabalhar. Se a pessoa imprimir folha toda, né? Deixa eu mostrar aqui para quem não tá com a amostra. Aqui, ó, vocês veem.
É um baita do espaço, tá vendo? Que a criança tem para fazer análise. Então, é isso, tá? São 6 lições, gente? 6 ou 7? 7 lições. Não corra, não faça com pressa. Você tem que fazer no sorvendo, que aí você vai sentindo a dificuldade do seu filho. Mas o feedback que eu recebo é que assim, é tranquilo. É tranquilo. Ele foi feito mesmo para homeschoolers. Vocês vão aprender também. A gente aprende, enquanto a gente ensina, a gente aprende, tá? Mas é simples. Eu procuro fazer a coisa de uma forma simples. Tem um pulo do gato nesse livro, muito importante, que é esse vídeo que está na plataforma. O diferencial está ali, que é a lição 2. 3. Lição 3. Ali está um segredo. Mas é um segredo que vai facilitar a vida de vocês absurdamente. Absurdamente. As crianças vão olhar, isso aqui modifica isso aqui. Vocês viram aí meus stories, uma foto do hino nacional. Quem não viu, depois vai lá ver. As minhas filhas fazem aquilo no tiro. Ai, a gente tava com aquela sentença, né? Como que era a sentença, gente? O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula. Quem é o sujeito? Ana. Então, diagramação é só no próximo, tá? Primeiro eu ensino a análise. Diagramação é do 4º até o 7º, sendo que eles analisam o diagrama, não é só análise. No 2 e no 3, só análise, para sedimentar bem os termos principais das sentenças, os modificadores. A partir do livro 4, eles vão analisar e diagramar. Eu faço as coisas com tranquilidade, né, com paz. Para vocês terem uma ideia, as minhas filhas sabem fazer, que eu acho que é uma coisa dificílima, que é oração subordinada. Eu tô falando do hino, elas pegaram lá. Então, como que fala? O lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Não tiro. Mãe, é uma oração coordenada. Esses dois termos são objeto direto, no caso paz e glória. Esses dois termos estão modificando paz e glória. Perfeito. É isso que eu quero ensinar os seus filhos e vocês também. Vocês vão saber fazer. Tá? Então é isso. Mais alguma pergunta? Não? A Nidiane aqui, ó. Então, promoção. Provavelmente até comecinho da manhã de quarta-feira. Deixa eu ver aqui, Elizabeth. Minha filha está começando o 1º ano. Estamos revisando. Ela gostou, se adaptou bem à diagramação. Achou mais fácil de entender. Mas tem gente que odeia. Eu acho que quem odeia é porque não entendeu. Se a criança entende, porque, gente, é a lógica do trilho. Então, oração subordinada vocês vão aprender, mas vocês vão aprender só no 6 e 7. A gente começa a trabalhar a oração subordinada. Mas, por exemplo, nós temos 3 lições nesse livro sobre verbos compostos, sujeito composto, verbos compostos e objeto direto composto. Por quê? Para trabalhar bem a questão da conjunção. Só que conjunção fora de oração coordenada subordinada. Porque a gente é uma escada, a gente vai subindo, tá? Já estamos na segunda apostila, eu e meu filho, mas já estamos encantados. Que bom. E tá gostando, Diane? Que bem. Aqui pausou. Estamos estudando, eu para concurso e ele para Enem. Então, gente. Travou, tá travando, né? Olha lá, português no ano passado foi um martírio para ela. Eu queria que ela visse que não precisava ser assim, não precisa. Pelo contrário, a gente tem que amar a nossa língua. Ainda mais a nossa língua mãe. Porque quando a gente ama a nossa língua mãe, a gente aprende outras línguas. Porque a estrutura, o esqueleto é parecido. Existem suas particularidades, como eu coloquei aqui, tá? Por exemplo, pronome oblíquo
no inglês, a grande maioria é objeto direto, tá? Aqui no português não. Então, existem suas particularidades. Mas, o objetivo é esse. Sabe quando você recebe um entendimento de Deus e você fala, eu preciso contar isso para outras pessoas. Foi isso que aconteceu. Tá? Isso se expande para as outras línguas. Quando ele aprender bem isso no português, ele vai fazer isso em todas as línguas. Gente, ninguém engana uma criança que sabe isso. Ninguém. Nessa sentença do hino aí que eu tô falando, eu falo assim, e diga o verde louro dessa flâmula. Eu, quando olhei, falei, sujeito aqui é verde louro, porque é o verde louro que tá dizendo. Mas verde louro é um adjetivo, ele não pode ser sujeito. Aí as minhas filhas falaram isso, mãe, mas não pode. Tá horrível, né? Tá travando. Eu vou ter que correr aqui, parar e aí eu vou jogar lá no YouTube, tá? Vou deixar aqui também. E elas falaram, mãe, não pode ser, porque é um adjetivo. É flâmula, porque flâmula é bandeira. E eu falei, é verdade. Então ninguém engana. Ninguém engana. Essas crianças saberão que 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Ninguém vai me enganar. Ninguém. Tá bom? Então é isso. Mais alguma pergunta? Senão vamos encerrar, porque também a rede não tá ajudando, né? Se não, se sim, o link começou às 8, viu, Nidiane? Agora 8h33, né? O link tá lá na minha bio, no site. Vocês entram no site e já vai ter o link lá de compra, tá? Até quarta-feira de manhã. É isso? Não tem mais pergunta? Não, né? Então tá bom, gente. O sinal tá ruim, eu vou deixar salvo aqui. Aí depois vocês assistem com calma, se vocês conhecem alguém que precisa, tá? Então tá bom, é isso. Qualquer dúvida me mandem aí, questionamento, tá? Então fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente vocês. Tchau.